festa muito interessante. E por que interessante? Primeiro, porque é uma festa de Nossa Senhora. E quando nós celebramos uma festa ligada a Maria, o que nós temos que observar nesta festa? Qualquer festa seja dela. Que em Maria se cumpre todas as promessas de Cristo que foram direcionadas também para nós. Portanto, Maria já recebeu a plena realização daquilo que Jesus nos propõe. Então, o nosso coração na festa de hoje deve se encher de esperança, porque Maria é aquela que é assunta, elevada ao céu e já está na habitação celeste, onde cada um de nós somos chamados a morar. Esta festa da Assunção de Maria é uma festa, digamos, recente, inclusive como um dogma. O que é um dogma? O dogma é uma verdade de fé. E quem declara um dogma? Sempre o Romano Pontífice, o Papa. Papa Pio XII, em 1950, no mês de novembro, declarou então o dogma da Assunção de Nossa Senhora. E quem ainda não leu, faço o convite que leia a Constituição Apostólica em que ele coloca, que ele proclama o dogma de fé da Assunção de Nossa Senhora. É uma Constituição linda, ou seja, é para levar na oração, porque é de uma profundidade, de uma responsabilidade muito bonita. E quando o Papa proclama isto, obviamente que ele recebeu muitas críticas, inclusive dentro da Igreja Católica, mas também daqueles que estão fora da Igreja. Mas é interessante observar como o Espírito Santo, ele trabalha na história e dá para nós esta grande graça de celebrarmos a Assunção de Maria. O ano é 1950. E o que tinha acontecido perto daquele período? O pós-guerra. Nós estamos no tempo imediatamente depois da Segunda Guerra Mundial. Algumas pessoas aqui provavelmente já tinham nascido, eram crianças talvez, naquele momento em que o mundo estava ainda assustado com o horror da guerra. Um mundo destruído, um mundo que perdeu a esperança, um mundo que via o cansaço de ter que reconstruir uma série de situações, gente que perdeu famílias inteiras, uma situação verdadeiramente catastrófica. E, de repente, o Papa proclama a Assunção. E a Assunção é um convite para olhar para o alto. Isto aqui é muito bonito. Ou seja, olhar Maria que vai aos céus é como fazer o nosso olhar seguir uma trilha que vai da terra até este lugar que todos nós somos chamados a viver um dia e que não viveremos quando nós morreremos. Já começou a vida eterna para nós, porque nós somos batizados. O que se espera de nós é viver sempre de modo positivo, de modo longe do pecado, gerando sempre vida com o nosso modo de ser, e isto com certeza nos levará a viver um dia na vida eterna. Muito bem. Mas qual que é o problema, ou onde estava o problema dessa reconstrução do pós-guerra? Estava uma grande desconfiança em relação a Deus. O que se ouvia era: vamos tentar estabelecer no mundo a paz, porque Deus não existe. Afinal, onde ele estava? Aconteceu a guerra e Deus não agiu. Olha, a guerra não aconteceu por culpa de Deus. A guerra aconteceu por causa do pecado humano. Ou seja, o mau uso da nossa liberdade é o que leva sempre ao conflito. Falando de maneira macro, nós temos a guerra, mas de maneira micro, podemos pensar na nossa casa. Quem vive em paz sempre em casa? É difícil. Sempre tem uma guerrinha, sempre tem uma brigazinha, sempre tem no nosso trabalho e tal. E isso tudo, em geral, é fruto do nosso pecado. A guerra é fruto do nosso pecado. E os horrores que ela propaga também são frutos do nosso pecado. Aquilo que Deus propõe é que nós saibamos usar a nossa liberdade para apaziguar a guerra e que também sejamos capazes de estabelecer a paz quando possível. Muito bem. Diante disso, o que o homem começa a fazer? O homem de 1950, a cultura em 1950.
começam a criar mecanismos para defender a paz. Então, você cria tratados de anti-guerra, tratados de paz entre grandes nações, tratado de proliferação de arma nuclear, você cria o euro, você cria o plano Marshall, vai criando uma série de realidades para que possa dar um bem-estar social, para que possa dar uma paz social, só que disso tudo esqueceram o principal, Deus. Ou seja, simplesmente colocaram Deus de lado. E quando nós colocamos Deus de lado na nossa existência, nós entramos dentro de uma outra dinâmica, a dinâmica extremamente terra a terra, e que, sem esperança, nos leva ao desespero e à depressão. Se pegarmos os dados médicos que vêm desde 1950 até agora, nós vamos ver o elevado índice de depressão, o elevado índice de suicídio, o elevado índice de uma sociedade que tem tudo, mas não tem um endereço, não tem a esperança, porque se tira Deus da realidade. Portanto, quando a igreja proclama o dogma de Nossa Senhora, está querendo lembrar a cada um de nós que nós temos uma esperança, nós temos um endereço, nós temos uma mãe que nos indica também o caminho, que é o caminho do céu, que é o caminho de Deus. E a primeira pergunta que nós temos que nos fazer hoje é esta: e nós? Será que temos aspectos da nossa vida em que nós colocamos Deus de lado? Que nós achamos que nós vamos resolver com acordos de paz, com tecnologia, com conversas, e vamos simplesmente estabelecer contratos e não um relacionamento profundo que passa pela vida com Deus? E esta vida com Deus endereçada a algo maior, que a nossa vida na eternidade, a nossa vida no futuro da comunhão com a Igreja Celeste? E Maria sobre isso nos ensina de modo muito direto, porque ela vai dizer assim: faça-se em mim segundo a vossa palavra. Será que nós também temos esta coragem de pedir para que seja feita na nossa vida segundo a palavra de Deus? E a partir destas, faça-se em mim segundo a vossa palavra, emanar no nosso modo de ser a outra frase de Nossa Senhora que diz: fazei tudo o que Ele vos disser? Ou seja, assumimos a palavra de Deus para nós, assim como Nossa Senhora assumiu, e seremos capazes de sermos indicadores das pessoas. Ou seja, olha, não basta só que eu tenha assumido, é necessário que nós façamos tudo aquilo que Ele nos disser. E obviamente que este caminho nos proporciona ir até o céu. Ao lado do materialismo, que acabamos de falar, essa busca de colocar uma paz no mundo, de dar bem-estar para as pessoas, de tirar Deus do jogo, nós temos um outro problema, que é o problema do espiritualismo. Então, muita gente passa a viver um relacionamento com Deus de orações, de práticas e tal, mas começa a negar a realidade. A realidade parece ser algo mau, algo que nos leva para baixo, que não nos dá a graça de viver uma plenitude com Deus. E isto aqui também é um grande erro. Porque o cristianismo e a vida com Deus, ela passa pelas coisas materiais, sem negar as coisas espirituais, mas vive dentro das realidades espirituais, sem negar as coisas materiais. Ou seja, é uma simbiose, é uma complementaridade, não uma oposição. E quando nós começamos a viver o espiritualismo, nós caímos numa espécie de gnosticismo. O que significa isto? Separar a vida material da vida espiritual. E aí é quando nós vamos ter uma série de pessoas ultra espiritualizadas dentro da igreja, mas que têm uma vida social, cultural e moral de baixo nível. Ou seja, uma vida social e moral que não corresponde à espiritualidade. São aqueles que passam a julgar o outro, dizer que o outro é aquilo, que não sei o que e tal. E aí vive essa espiritualidade muito desencarnada. Nós também assistimos isso depois da guerra. Por quê? Porque o mundo criado foi utilizado para o mal. Então a pessoa ela tem um certo horror e precisa então reconciliar, porque tudo aquilo que Deus fez bem e fez para o bem. Portanto, nós não temos que ter medo de viver uma espiritualidade que toque as coisas da nossa realidade, que toque a vida material. Isto aqui tudo
nos ajuda também a perceber a espiritualidade de Nossa Senhora. Como nós vemos Nossa Senhora? Nossa Senhora era uma mulher de casa, ela não era um anjo celeste. Era uma mulher que não teve nenhum pecado original, não teve pecado original e não teve nenhum pecado. Nós não somos Nossa Senhora, mas somos chamados a realizar na nossa vida as promessas que ela já recebeu. Pecadores, exato, mas sempre com a possibilidade de dar um passo em direção a Deus e transformar a nossa vida. E para que isso ocorra, não é fechando-se em acordos de paz, e nem mesmo fechando-se numa espiritualidade supernatural, um negócio que isso, nenhuma das duas realidades nos vai levar para viver aquilo que Deus nos pede. Agora, nós temos que ter a mentalidade de Nossa Senhora. E qual que é a mentalidade de Nossa Senhora? Já dissemos, faça-se em mim segundo a vossa palavra, ou seja, ter a capacidade de colocar-se completamente nas mãos de Deus. Não ter medo de viver segundo o que Deus nos propõe. E viver segundo o que Deus nos propõe significa viver uma vida de comunhão. E qual foi a grande segunda catástrofe que nós vimos neste tempo e que hoje, esta festa, pode nos ajudar a restabelecer a nossa vida? Foi a catástrofe da pandemia. Não foi uma guerra bélica, mas muita gente começou a ter problemas do ponto de vista material e espiritual. Ou ficou muito materialista, ou ficou muito espiritualista. O dogma proclamado pelo Papa Pio XII serve hoje para que possamos elevar os nossos olhos e recolocar Deus na nossa vida. Os espertos da pandemia acharam que ia resolver o problema somente com a vacina e começou a guerra científica para que tudo isso fosse resolvido. E se esqueceram que o homem é chamado também à transcendência e que não é chamado nunca a viver isolado, individualista, viver de um modo egoísta, é chamado a viver com o outro. E o que fizeram? Nos isolaram, nos colocaram uns longe dos outros, achando que somente a vacina iria resolver o problema. E o que nós estamos vendo? Que a vacina não resolveu o problema. Porque muita gente está um pouco atormentada. E este tormento psicológico, esse tormento de dificuldades das relações, esse tormento está no fato de que Deus não foi colocado no tempo da pandemia. Ao contrário, mandaram fechar as igrejas. Não nos deixaram rezar. Não nos deixaram ter o contato com Deus. E sem o contato com Deus também não conseguimos ter o contato com os irmãos. Vale uma nota muito importante. Entra no Google depois e coloque lá o dia que o Papa Francisco deu a bênção na Praça de São Pedro. Eu estava lá, não na praça, porque eu não pude ir, porque senão eu ia tomar multa, porque eu estava trancado dentro de casa. Mas se você observar, foi exatamente depois daquele dia que o Covid começou a cair. Quando o Papa deu aquela bênção, uma espécie de bênção para todo mundo, para tirar a... Pode observar isso aqui, ninguém falou isso no jornal, mas pode olhar lá, o Covid começa a cair naquele dia. Naquele dia o Covid estava indo assim, o Papa deu aquela bênção, o Covid começou a cair naquele dia. Não por nada, mas eu acho que isto aqui quer dizer muita coisa. Ou seja, quando nós levamos o nosso olhar para o nosso destino, para a nossa vida enquanto uma vida transcendente, chamada para viver o céu, então, neste momento, nós começamos a viver e ver o mundo de modo integral, não pela metade. E nós, em qual posição estamos? No materialismo, no espiritualismo, tiramos Deus da nossa vida, utilizamos Deus segundo aquilo que nós queremos. Hoje é o dia de mudar isto. E se muda isto olhando para Nossa Senhora, porque ela nos enche de esperança. E o nosso caminhar neste mundo passa por olhar esta grandeza de uma vida que nos espera, que é a vida no céu. E para isso temos que ter uma mente completamente liberta das nossas tecnologias, entendo raciocínios lógicos, tá? As nossas tecnologias, os nossos modos de pensar, temos que estar aberto à novidade que Deus nos propõe, mesmo em situações difíceis. E aí termino agora, então, com o nosso inserimento cultural. Hoje é um inserimento cultural muito genérico. Quando você chegar em casa, você vai lá no Google, e aí você digita assim, ícone da dormição, ou ícone da Assunção.
E aí no ícone nós vamos entrar imediatamente em toda uma tradição oriental, da igreja oriental. E a igreja oriental nós encontramos esses ícones que eles não dizem pintura, mas dizem escritura, que são pinturas, mas eles falam que se escreve. E dentro desses ícones nós encontramos este da dormição ou da Assunção de Nossa Senhora, que é muito bonito. Em geral, se apresenta Nossa Senhora que dorme, os discípulos que estão um pouco confusos ali naquela situação, e na cena que tem logo em cima, nós vemos Nossa Senhora recebida por Cristo na eternidade. E como Nossa Senhora é recebida por Cristo na eternidade? E este é o ponto legal do ícone, é o ponto de surpreendente. Nossa Senhora é apresentada como uma pequena criança, como uma menininha recém-nascida. Isso significa a plenitude da nossa juventude. Quando é que nós somos mais jovens? Quando nós somos recém-nascidos. E representa também algo muito importante para a nossa espiritualidade. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nisso. Ou seja, quem não for como criança não entrará no reino dos céus. O que significa isso? Que a nossa vida tem sentido e ganha sua plenitude quando nós nos deixamos surpreender pelas novidades do Evangelho. Quando nós temos a coragem de dizer como Nossa Senhora, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Como uma criança que se surpreende sempre com novos ensinamentos, com novas descobertas, assim deveria ser cada um de nós cristãos, sermos surpreendidos por aquilo que o Senhor nos propõe, executar o que o Senhor nos propõe, de tal modo que de execução em execução daquilo que Deus nos propõe, chegará a última execução, que já não dependerá tanto de nós. Será aquela que o Senhor nos dirá: vinde, amados do meu Pai, vinde para o banquete eterno. Que Maria Santíssima, Nossa Senhora da Assunção, da Esperança, nos ajude e que, a partir de hoje, possamos quebrar toda a nossa tentação materialista ou espiritualista ou egoísta ou individualista e voltar para a nossa sanidade mental, a nossa sanidade espiritual e viver uma vida profunda com Deus. Que assim seja. Amém.